única e no astral. Essa experiência ocorreu sem que eu realizasse exercício projetivo. De uma forma geral, a lucidez foi razoável, e há aspectos dignos de nota. Recordo que eu estava numa construção, semelhante a um hotel, que, por sua vez, estava localizada numa extensa área jardinada, muito bela, que possuía também árvores de grande porte. Alguém, que atuava como um amparador, me fazia companhia naquele lugar, que parecia ser um dos quartos do hotel. Eu admirava a paisagem pela janela daquele cômodo, quando pude ouvir parte da conversa de pessoas no quarto ao lado, por um processo estranho. Eu me sintonizara com a energia daquelas pessoas, e, em especial, com a história relacionada a um homem, que pertencia a um tipo de máfia. Compreendi que o mafioso cometera vários assassinatos e tinha um filho que ainda era criança. Possivelmente, o mafioso estava projetado como eu. Na sequência, houve um evento, algo parecido com uma festa sóbria, no hotel, onde o amparador aproveitou o ensejo e me apresentou ao mafioso, que estava acompanhado de seu filho, um bebê no seu colo. Cumprimentei-o e passei a brincar com a criança, que correspondia alegremente. O mafioso, que tinha um ar desconfiado, demonstrou surpresa pelo bebê ter gostado de mim. Após o evento, retornei ao quarto. Eu estava acompanhado do amparador. Em seguida, bateu à porta do quarto um outro homem. Eu disse a este que iria apresentar-lhe alguém o mafioso, mas não revelei pormenores. Eu estava confiante e nada me era estranho. Parecia que eu cumpria o roteiro de um planejamento prévio. Então fomos, eu, o amparador e este homem que bateram a porta, para um a outro quarto, onde já estava o mafioso, que nos aguardava. Ao chegarmos no novo recinto, de fato lá estava o mafioso, que parecia manter alguma expectativa quanto àquele encontro. Logo que adentrei, caí num transe mediúnico, que não me tolheu a consciência por completo. Eu podia continuar observando o ambiente, mas não era mais o senhor pleno dos meus atos e palavras. Aliás, naquele momento eu falava numa língua estranha e iniciava um gestual até unir minhas duas mãos em concha. Notei que entre elas surgira uma espécie de alimento, uma materialização, em nível astral, de algo. Continuei transmitindo informações numa língua desconhecida, e, através dos gestos que realizava com os braços e mãos, indicava que daria um pouco daquele alimento para cada um dos presentes. Este gestual foi repetido por 2 vezes e, na terceira vez, a entidade que se comunicava através de mim, passou a falar em português claro. Pelo menos agora eu compreendi o que era transmitido. Vou repartir este alimento em nome do Pai, e dê uma parcela para o mafioso, em nome do Filho, e dê um pouco para o homem que batera recentemente à minha porta, e em nome do Espírito Santo, e dê uma porção para o amparador. Em seguida, a entidade declarou, Amém, e pôs um pouco do alimento em minha boca. Havia uma vibração forte no ambiente e todos estavam emocionados. Notei, apesar de estar na semiconsciência de uma atividade mediúnica, que o mafioso passara a chorar muito. Pude, ainda, entender que ele dizia que há muito tempo estava pedindo por um alimento, que desse conforto ao seu coração. O seguir, novamente a entidade comunicante realizou o gestual, repartindo, da mesma forma, o alimento que restava entre as minhas mãos astrais, ainda unidas em concha. Nesta segunda etapa de doação, pude perceber que meu rosto astral estava encharcado por uma substância gelatinosa. Esta substância, que provavelmente era ectoplasma, também estava minando da minha boca e pelas mãos. Rapidamente eu ficara encharcado com aquilo, até que houve um lapso de minha memória. Retornei ao corpo físico atordoado pelo acontecimento. Abri os olhos materiais, procurando me localizar e notei que estava no meu quarto. Olhei de imediato para os vidros da porta da minha área de serviço, de onde provinha a claridade do dia que nascia. No entanto, não vi os normais vidros transparentes da porta. Eles estavam transformados num vitral de igreja em mosaico.
Haviam cores diversas, em tons pastéis, sendo que no meio havia uma imagem de Jesus crucificado. Pisquei os olhos e a visão persistia. É claro que persistia, pois estava vendo através do chakra frontal, mas, naquele momento, a surpresa tolheu um raciocínio mais efetivo. Então fixei meu olhar, esperando o processo de vidência terminar. Aos poucos a imagem do vitral de igreja foi sumindo, dando lugar aos vidros comuns da minha porta. Mantive-me deitado na cama por alguns minutos, aproveitando a energia boa que ficara em meu organismo, sobretudo no chakra cardíaco, até que resolvi levantar e anotar este relato. Data: 28/08 de 2001. Relato 5, área de sexo livre. Eram 11h30 da noite, quando resolvi dormir. Sentei-me na cama e tive uma intuição clara de que haveria uma tarefa a ser realizada no astral. Como eu já estava relativamente acostumado a esses avisos, momentos antes de me entregar ao sono, não dei maior importância ao fato. Apenas pensei que seria interessante recordar as atividades fora do corpo, o quanto possível. Após deitar-me de fato, não houve tempo de realizar exercício projetivo, pois adormeci rapidamente. Então, um tempo indefinível depois de ter dormido, encontrei-me numa região tipicamente umbralina, que se assemelhava a uma área comercial terrena, só que cheia de detritos pelas ruas. Eu estava acompanhado de uma mulher alta, cabelos longos e loiros, de traços faciais muito belos e corpo escultural. Ela trajava pouca roupa, uma espécie de tanga e a parte superior de um biquíni. Andávamos lado a lado, bem próximos um do outro, e recordo com nitidez de ter prestado atenção a 3 lojas baixas, em sequência, que vendiam verduras, legumes e peixes. A energia do ambiente era pesada. O chão era sujo de lama e restos de produtos alimentícios. À esquerda e à frente do aglomerado de lojas citadas, havia a entrada de uma larga galeria mal iluminada, para onde eu estava indo com a mulher. Eu tinha confiança nela, pois a reconhecia. Este era mais um reconhecimento de entidades do astral, que fazem parte da nossa egrégora de trabalho espiritual. Na realidade, eu estava tenso com a vibração daquele lugar, mas a entidade feminina me passava segurança. Eu sabia, de alguma forma, que ela conhecia bem o local, e, assim, ela funcionava como condutora naquela excursão, que estava longe de ser agradável. Uma vez ao passar pela entrada da galeria, notei que a mesma era um túnel em declive. Estávamos adentrando uma via, em direção subterrânea. Não demorou muito e chegamos a uma área de sexo livre. O lugar se caracterizava por ser um espaço comprido, onde, à direita, haviam diversas portas em sequência, que davam em quartos pequenos. Do lado de fora desses cômodos, onde eu estava com a minha companheira, haviam muitas mesas e bancos rústicos. O lugar estava cheio de pessoas, sendo muitas delas com aparência bonita, mas algumas apresentavam fortes deformidades. Naquele momento, não saberia distinguir bem se eram desencanados ou indivíduos projetados. Provavelmente ocorriam ali tanto os primeiros, como os segundos. O ambiente tinha uma forte vibração sensual. Muitos estavam nus ou seminus. Compreendi que as pessoas que chegavam sozinhas ali, entabulavam algum tipo de conversa com alguém de interesse, e, tendo-se entendido, adentravam algum daqueles cômodos para a prática sexual. O clima era envolvente e fiquei um pouco perturbado com tantas imagens de sensualidade, mas, como havia uma certa hostilidade no ar, também estava temeroso. Talvez estas emoções divergentes, somadas à presença da bela amiga protetora, que de alguma forma me sustentava, impediram que eu me entregasse aos instintos, ou que eu batesse em retirada rumo ao corpo denso. Após um tempo junto com a minha companheira, observando o lugar, ela me conduziu a um dos quartos. Ela sabia o que fazia e eu compreendi que iríamos encenar uma espécie de jogo, de forma a não sermos identificados como intrusos.
Havia um objetivo oculto para nossa presença ali. Estando no reduzido cômodo, deitamo-nos numa cama de casal, e ficamos abraçados por um tempo. Agora ela trajava apenas a tanga. Quem ficou do lado de fora do quarto, acreditaria que estávamos naquele lugar para ter prazer, como qualquer um que estava ali. Depois deste período, tive um lapso de memória. O seguir, eu já me encontrava do lado de fora do cômodo. Eu sabia que a minha amiga permanecera lá. Fiquei sentado num dos bancos daquele grande recinto, que assemelhava a ser uma praça de encontros. À minha frente havia uma mesa vazia, e ninguém se aproximara de mim até então. Percebi que eu funcionava como uma espécie de isca. Após momentos surgiu um rapaz moreno, apresentando um gestual típico da homossexualidade. Ele sentou-se num banco à minha frente, analisando-me com visível interesse. Achei curioso como o corpo dele estava todo lubrificado, ou pelo menos era isso que a minha visão astral podia perceber. Sua pele brilhava como se ele ou alguém tivesse passado um óleo por toda a superfície. Ele nada falou para mim, mas insinuava-se de forma clara, evidenciando desejar-me. Logo levantei-me para ir embora dali, mas ele me seguiu. Segurou no meu braço e pediu avidamente que eu raspasse os parcos pelos que apresentava. Eu disse ao rapaz que não queria nada com ele, e fui em direção ao quarto onde estava a minha amiga. Tinha a intenção de pedir ajuda a ela. Talvez se o rapaz soubesse que eu estava acompanhado, se afastasse de vez. Então, houve novo lapso de memória. Na sequência, após o jovem ter sumido, voltei a ficar com a minha companheira no reduzido cômodo, deitado na cama de casal. Eu estava bastante tenso com tudo o que estava acontecendo. Além do assédio de momentos antes, havia barulhos diversos como gemidos, gargalhadas, discussões, enfim, um ambiente caótico. Havia visto várias pessoas semi-enlouquecidas e outras com formas um tanto aberrantes do lado de fora. Na verdade, eu me sentia acuado naquele pequeno recinto, que pelo menos era melhor do que estar na área externa. Então, notei que no quarto onde eu estava, mais próximo à entrada, havia uma cama menor que aquela onde eu estava com a minha amiga. Naquele leito, dormia uma mulher muito gorda, inteiramente nua. Eu conversava baixinho com a amiga loira, expondo as minhas impressões sobre o lugar, quando ela me disse: "O pior ainda está por vir." Logo depois que ela me deu este aviso, entrou no recinto um homem muito robusto, nu e com os olhos arregalados, parecendo estar num estado de automatismo. Tinha um aspecto que lembrava um sonâmbulo. Seu pênis era absurdamente grande. Assim que entrou, deitou-se sobre a mulher gorda. Ela despertou e ambos começaram a se relacionar. Após instantes, retornei ao corpo físico. Despertei impressionado com todas as imagens e sensações daquela experiência. Não foi difícil pôr no papel a sequência dos eventos, já que estavam muito vívidos na minha memória. Fiquei tentando entender qual seria o objetivo principal daquela atividade extrafísica, e pensei em algumas hipóteses. Uma delas seria o resgate de alguma entidade que, embora ainda presa por sintonia às vibrações daquele ambiente, já desejasse ir para um local mais saudável, precisando, para isso, de um auxílio da espiritualidade. Sendo isso, seria compreensível a minha presença ali, pois como encarnado eu teria uma frequência vibratória mais ajustável com a energia do lugar, e também o ectoplasma necessário para doar para alguma tarefa mais densa. Outra motivação para eu estar ali, seria basicamente para absorver algum tipo de aprendizado. Sob este ponto de vista, eu poderia estar em treinamento para atuar em áreas como aquela, em oportunidades futuras. Após pensar mais um tempo, concluí que seria difícil identificar uma causa primordial para aquela viagem astral. Provavelmente estavam envolvidas mais de uma motivação, para eu ser levado por aquela trabalhadora espiritual, aquela área de sexo livre. Data: 26/09/2001. Relato 6. Caminhando no umbral.
Havia deitado-me um tanto cansado, não tendo realizado exercício projetivo. Eu atravessava uma época de fragilidade orgânica e de desvitalização, por motivos diversos. Provavelmente refletindo este estado físico não muito bom, que reduzia o meu bom humor, acabei por ir parar no umbral. Resumidamente, lembro que este é o termo da literatura espírita que designa uma área do astral, onde há uma concentração de desencarnados em desequilíbrio. O lugar era sombrio. Eu caminhava, evitando chamar a atenção sobre mim. Recordo de ter passado por um grupo bizarro, que era formado por um velho, cabelos totalmente brancos, bem magro e sem camisa, e alguns garotos com idade aparente entre os 7 e 11 anos. Pude observar, de soslaio, que o ancião liderava os demais, impondo rudemente uma rígida disciplina. Notei que treinavam uma estranha formação de combate. Os garotos subiam habilidosamente nos ombros uns dos outros, constituindo uma pirâmide humana de, talvez, 10 jovens. Após realizada a formação, ao comando do velho, eles se atiravam do alto para o solo, já com facas nas mãos. Notei que os garotos estavam sob severa tensão. Mas, como não detive a minha caminhada, evitando chamar a atenção, deixei esta situação para trás. Depois de um tempo, atingi uma região onde a questão sexual era predominante. Primeiramente, passei por um bairro gay. Ali transitavam vários ônibus, apinhados de pessoas. Pareceu-me que a maioria eram homens travestidos de mulher, cujas laterais apresentavam placas informativas. Nelas haviam inscrições indicativas, de que os veículos eram para o transporte de homossexuais e simpatizantes. Os ônibus estavam tão cheios, que até haviam pessoas penduradas nas portas. Eles gritavam, convidando aqueles que perambulavam pelas ruas, para adentrarem os veículos. Após atravessar o bairro onde predominavam os homossexuais, cheguei um a outro, também com forte conotação sensual, mas que parecia ter uma proporção mais igualitária entre homens e mulheres. Enquanto eu caminhava, pude assistir um acontecimento, que ocorreu próximo à calçada que eu trilhava. Duas belas mulheres, mas vestidas de uma forma vulgar, foram abordadas por um mendigo, muito sujo. Ele se insinuava para elas, demonstrando estar interessado em manter uma relação. A princípio elas reagiram defensivamente, olhando com desprezo. Mas, logo em seguida, começaram a conversar com ele, interrogando-o sobre a sua capacidade sexual, numa linguagem bem explícita. Surpreendi-me com a atitude delas, pois eu esperava que o repelissem. No entanto, aquilo não me interessava e prossegui, tentando não demonstrar nenhuma reação externa. Quanto aos meus sentimentos, mantive-me o máximo possível alheio ao que estava ao redor, concentrando-me basicamente em atingir o meu objetivo. Minha meta era chegar a um templo, próximo àquela região umbralina, onde ocorriam trabalhos de antimagia. Uma vez lá, reconheci alguns companheiros de tarefa mediúnica terrena. Os trabalhos estavam por se iniciar. Alguns cânticos já eram entoados. Contudo, eu estava perdendo a lucidez, pois uma entidade de plano mais sutil já começava a utilizar meu corpo astral, para se manifestar naquela dimensão. A partir disso, só lembro de estar trabalhando incorporado, num nível semiconsciente, recordando apenas de cenas e atividades esparsas. Logo após despertar no plano físico, permaneci deitado na cama. Lentamente, as lembranças estavam retornando da frente para trás, ou seja, eu rememorava as passagens mais recentes e, em seguida, vinham à tona acontecimentos anteriores. Fiz questão de registrar esta forma de rememoração aqui, pois esta é uma modalidade que ocorre com certa frequência entre os projetores. Comigo nem tanto, mas realmente não é tão incomum. É importante destacar que, ao despertarmos no leito, muitos de nós logo pulam e procuram seus afazeres, sem refletir sobre as experiências noturnas. Ao permanecer quieto por alguns momentos, tentando recordar sonhos ou atividades extracorpóreas,
Evita-se que estas experiências fiquem somente armazenadas no inconsciente. Permanecendo imóvel por alguns instantes após o despertar, e procurando lembrar o que se passou, recupera-se uma parcela importante da memória do que ocorreu durante o sono. Data: 03 de 01 de 2002. Relato 7, do outro lado do mundo. Eu não sabia como havia parado naquele lugar, mas compreendia que ali era uma região astral que não correspondia ao Brasil. Embora eu não desfrutasse de uma lucidez plena, apresentava um bom grau de discernimento. Eu estava em instalações semelhantes a um hospital. Alguém, percebendo a minha atitude de dúvida e curiosidade sobre onde estava, informou-me que estava em Vladivostok, cidade russa do Extremo Oriente, distante a poucos quilômetros da fronteira com China e Coreia do Norte. De fato, a informação fazia sentido, pois eu podia ver homens com grossas roupas de pele, semelhante à pelagem de ursos escuros, que usavam também chapéus do mesmo material. Além disso, pude notar que os rostos deles assemelhavam-se muito aos dos mongóis e os siberianos, com os típicos olhos oblíquos. Num dado momento, compreendi por que estava ali. Alguém solicitou que eu esclarecesse um homem recém-chegado naquele lugar. Ele estava muito machucado, bastante ensanguentado, tanto no rosto como no peito e membros superiores. Percebi que apresentava fraturas num dos braços e em mais de uma costela. Provavelmente se tratava de um desencarnado, que não compreendera sua situação. Ele não queria permanecer naquele ambiente, pois não podia pagar ao tratamento. Passei a conversar com ele, de modo que entendesse que ali seria muito bem atendido. Acrescentei que devia tranquilizar-se, pois nada seria cobrado dele. No entanto, o homem teimava como a outra pessoa, possivelmente quem o trouxera até aquele posto socorrista ou hospital espiritual, que não podia ficar, porque não tinha dinheiro para pagar. Tentei, mais incisivamente, chamar a atenção dele para o que eu estava transmitindo. Expliquei-lhe, sempre através da telepatia, já que ele não falaria o português, que tudo ali era gratuito e que bastava ele ter mais confiança e se entregar aos cuidados do hospital. Após vários tipos de argumentação, perdi a consciência dos fatos, acabando por retornar ao corpo físico, com a memória do que relatei aqui. Não sei se o homem aceitou a ajuda que chegara até ele. Acredito que sim, pois já se encontrava no interior daquelas instalações. O que é bem interessante a destacar nesta experiência, é a confusão mental que acomete os recém-desencarnados, sobretudo aqueles que passam por mortes abruptas, acidentes ou assassinatos, por exemplo, ainda mais quando possuem pequeno grau consciencial, características que pareciam se aplicar neste caso. Data: 14 de 01 de 2002. Relato 8. Teste espiritual e reencontro. Esta vivência no astral foi bastante interessante e intensa emocionalmente. Posso destacar que esta experiência teve 3 partes distintas, onde as 2 primeiras demonstram como a nossa consciência física tem dificuldade em assimilar as realidades de outros planos. O que meu cérebro pôde decodificar, do que vivi nas 2 primeiras fases da experiência, resume-se à compreensão de que eu estava passando por testes no mundo sutil. No primeiro período, apenas entendi que eu relutava em fazer uma determinada prova, por não acreditar-me preparado. Recordo que respondi a questões num papel, o que se configura numa provável imagem simbólica, que exprimia esta fase inicial da experiência. Lembro que estava tendo bastante dificuldade em dar as melhores respostas, mas acabei superando este primeiro teste. Em seguida, passei a participar de uma prova prática, numa paisagem inteiramente desconhecida por mim, onde deveria descobrir pistas no ambiente. Eu era ajudado por 2 pessoas. Não consegui trazer detalhes mais lúcidos para minha mente encarnada, mas trouxe a percepção de que realizar a tarefa contento. Na terceira etapa da experiência extrafísica, finalmente houve mais clareza do que pude rememorar. Recordo de ter chegado a um templo,
onde transcorriam intensas atividades. Alguns aplicavam algo semelhantes aos passes de limpeza das casas espíritas terrenas, enquanto outros faziam irradiações de cura. Os trabalhadores espirituais eram muitos e trajavam roupões brancos, num amplo salão. Eu ainda estava sendo avaliado. Havia alguém a fazer anotações num papel, sobre as minhas capacidades, habilidades. Tudo era rápido e intenso demais, para minha mente material poder registrar com um grau de detalhamento desejável. No entanto, lembro que naquele recinto fui sendo avaliado em várias etapas, por diversas características. Após esta prova final, apresentaram-me uma instrutora, que era uma senhora aparentemente chinesa, de estatura bem pequena. Ela ficou próxima de mim, até as atividades do templo terminarem, quando, do corredor de acesso ao salão, surgiu um cântico muito belo. A canção, que era proferida numa língua semelhante ao italiano, expressava grande alegria. Alguém me explicou que, ao final dos trabalhos espirituais, os tarefeiros sempre cantavam. O ambiente estava repleto de satisfação, por mais uma tarefa bem realizada. Compreendi que eu fora testado, dentro de uma espécie de sessão espiritualista. Agora, as pessoas já confraternizavam. Na sequência, a instrutora, que eu perdera de vista, se aproximou de mim com um copo de alguma bebida, oferecendo-me. Várias pessoas já estavam tomando a bebida. Depois, foi-me mostrado um papel com o conjunto de minhas avaliações. Compreendi que fora bem aprovado. Então vieram, de fora do salão, amigos que eu reconheci. Não sei em que época ou lugar convivi com eles, mas sabia que não os via há muito tempo. Era uma sensação ao mesmo tempo estranha e feliz, mas isto já havia acontecido comigo outras vezes no astral. Eram 5 entidades masculinas, todos muito mais altos do que eu. Abracei um a um e as emoções foram fortes. Choramos todos. Um deles disse que, nos caminhos da vida, os amigos sempre se reencontram, e que eles sabiam que eu retornaria para aquela casa espiritual e me reengajaria nela. Eu sentia como se estivesse retornando para minha família, após uma longa e demorada viagem. Meu chakra cardíaco vibrava intensamente. Logo a seguir despertei no plano físico, fortemente emocionado, passando a relatar o que foi possível. Data: 31/01/2002. Relato 9. Confirmação de experiência. Era um domingo e deitei-me cansado, próximo à meia-noite. Adormeci rápido e profundamente, despertando às 4h da madrugada do dia seguinte. Bebi água e tornei a deitar-me, mas passei a dormir pessimamente. Eu projetava-me para a casa de uma amiga, mas logo voltava para o corpo, acordando, para voltar a projetar-me, num ciclo que se repetiu diversas vezes, até de manhã. O que de fato percebia, cada vez que me projetava involuntariamente, é que eu chegava na casa da minha amiga, no quarto dela, onde estava seu filho, que tentava dormir com ela. Ali eu me aconchegava, num canto do quarto ao nível do chão, para adormecer também. Eu estava cansado e sonolento, mesmo estando projetado. Eu só pensava em dormir e nem questionava o que estava fazendo ali. Contudo, cada vez que tentávamos iniciar o sono, o rapaz erguia-se de supetão e começava a falar coisas sem nexo. Por exemplo, parecia estar contando piadas, despertando a todos no recinto. Cada vez que ele fazia isso, eu retornava bruscamente ao corpo material, acordando brevemente, para tornar a dormir e me projetar para lá novamente. Isto terminou às 8h da manhã, quando resolvi levantar-me de vez. Não é preciso salientar que eu estava muito cansado com aquela noite mal dormida. Mais tarde, liguei para minha amiga e ela me informou que no meio da madrugada ao seu filho, um jovem de 20 anos à época, lhe pedir ajuda, já que estava com uma febre alta. Ela deu-lhe um remédio antifebril e chamou para dormir no seu próprio quarto. Então o jovem, uma vez acomodado no quarto dela, passou a delirar por grande parte da madrugada até quase pela manhã, falando, com frequência,
coisas sem sentido. Esta situação foi o que presenciei, cada vez que eu me projetava para o ambiente onde eles estavam. Embora estivesse no astral com um grau de lucidez inadequado, pude captar o contexto geral da situação, apesar de eu não ter compreendido que o rapaz estava doente. Destaco o fato de eu ter me projetado, involuntariamente, por diversas vezes para lá. Creio que isto possa ter acontecido por dois motivos. Um deles é que, já naquela época, eu tinha fortes laços de amizade com a família citada, estando acostumado a passar muitos finais de semana junto a eles. Neste caso, posso ter me dirigido inconscientemente para lá, devido ao magnetismo criado entre nós. Por outro lado, posso ter sido levado por algum amparador para aquele recinto, naquelas circunstâncias, de modo a contribuir energeticamente para a recuperação do jovem. Por fim, ressalto que, embora esta sequência de projeções tenha sido na semiconsciência, foi possível confirmá-la após considerar o que ocorreu no plano físico, no mesmo período em que eu me projetava. Data: 04/02 de 2002. Relato 10. Gangue de adolescentes. Em determinada noite, tive uma experiência interessante. Eu estava, mais uma vez, em região umbralina. Recordo de ter me infiltrado numa gangue, composta por adolescentes, que se divertiam fazendo badernas. Eles eram felizes por fazerem bastante bagunça por onde passavam, e eu me juntar a eles, passando uma imagem de que eu tinha afinidade pelas suas atividades. Dentre eles havia um líder, que era um rapaz com olhar de felino, sendo bem mais esperto que os demais. Ele me observava de um jeito, que me permitia compreender que ele sabia que eu não queria, verdadeiramente, fazer parte da patota. O jovem conhecia minha real intenção, que era encaminhá-lo para um ambiente melhor do que aquele. Desta forma, estabeleceu-se uma espécie de jogo, em que ele não me denunciava aos demais, mas continuava cumprindo seu papel normal perante os outros. Assim, caminhei com eles por diversos locais, onde chegavam fazendo muito barulho. Havia um entendimento telepático entre ele e eu, e sabia que o adolescente líder estava ainda dividido entre permanecer no mesmo status, ou seguir comigo para um ambiente de vibração melhor. Enquanto acompanhava a turma, pude observar que os demais componentes eram bastante imaturos, ou seja, sem personalidade própria. Às vezes, o líder me lançava um olhar mais astuto, porém eu não me sentia ameaçado por ele. Eu aguardava algum sinal da parte dele, que demonstrasse uma decisão final em mudar de vida. Depois de um tempo acompanhando eles, por vários lugares que perturbavam, retornei ao corpo físico. Ao despertar na cama, fiquei pensando se o jovem se decidira ou não em tentar um novo caminho. Não consegui rememorar o final daquela experiência, ou se ela ainda realmente atingira um desfecho. Após meditar sobre os sentimentos que mantive durante aquela viagem astral, entendi que aquele não fora o primeiro encontro com aquela gangue, pois havia uma certa intimidade entre nós. O grupo me aceitava sem receios e o líder sabia da minha real intenção. Assim, concluí que aquela experiência no astral provavelmente era uma dentre várias, na tentativa de aproximação e amizade. Infelizmente não recordo o que teria havido em outras oportunidades, já que não conseguira rememorar mais nada. Até hoje não sei o resultado daquela tarefa, a qual me entreguei, sabendo que o jovem líder era o alvo principal, pois era quem se apresentava com maiores possibilidades de transformação. Além disso, se ele aceitasse experimentar algo novo, possivelmente os demais o seguissem. Após essa experiência e outras semelhantes que tivera, concluo que podemos ter muitas atividades lúcidas no astral, mas que só parcela bem reduzida é devidamente recordada aqui no ambiente material. Muitos projetores podem estar num patamar razoável de ação consciente, em planos mais sutis. Nestes casos, é realmente primordial focar na questão da melhora da capacidade de rememoração. Data:
Primeira quinzena de março de 2002. Relato 11. Conjunto habitacional. Esta é mais uma projeção astral recordada parcialmente. No início do que pude lembrar, eu estava parado no alto de um pequeno morro, sobre uma moto, olhando para um conjunto habitacional abaixo. Já que interrompo o relato, para fazer uma observação. Na minha vida material sou inábil em dirigir motos ou carros, nem nunca tive interesse nisso, mas, no mundo astral, já tive algumas experiências lúcidas em que eu conduzia veículos diversos. Ou seja, nem sempre aqui no mundo terreno, reproduzimos as habilidades que possuímos em outros níveis de consciência. Continuando a narrativa, lembro que desci o morro em direção ao referido conjunto, e, no meio do caminho, um cão vira-latas preto veio ao meu encontro para cheirar-me, enquanto emparelhava com a minha moto, que descia suavemente. Novamente faço breve parada no relato, para comentar que, nos mundos imateriais ocorrem formas de vida animais, inclusive espécimes que não existem no plano físico. Isto já constatei nas minhas incursões no astral, e é assinalado também na literatura espírita e espiritualista no geral. Não me refiro a formas plasmadas temporariamente, que às vezes se assemelham a animais, mas sim a seres em processo de evolução. Bom, prosseguindo, quando parei a moto, eu estava mais ou menos no meio do conjunto habitacional. Os prédios tinham aparência humilde e todo o ambiente era mal cuidado e um tanto sujo. Em resumo, eu estava numa área de vibração relativamente densa, e, por isso, provavelmente me utilizava de um veículo, pois a capacidade de locomoção através da flutuação, voo, deveria ser diminuta. Saí da moto e caminhei pelo local, onde divisei muitos adolescentes desocupados. Eu sabia onde deveria ir e entrei num dos prédios. Estava ali para cumprir uma tarefa. Logo que atravessei a entrada do prédio, fui abordada por um homem de cabelos loiros, que se disse porteiro da edificação. Perguntou-me se queria saber sobre os jovens e pediu dinheiro para fornecer informações. Ele acrescentou que sabia muitas coisas, conhecendo a todos ali, até pelos seus apelidos. Agradeci e disse que no momento não iria obter informações com ele, mas que no futuro voltaria, porque precisaria de informações detalhadas dos jovens, já que gostaria de escrever um livro sobre eles. Aqui faço novo intervalo, para salientar o fato de a entidade pedir-me dinheiro. Isto é demonstrativo de que o lugar, vibratoriamente, se aproximava do plano terreno, já que havia um sistema de trocas baseado em dinheiro. Mais uma vez lembro que a farta literatura espírita e espiritualista, que descreve áreas umbralinas de diversos tipos, sempre com particularidades semelhantes à vida na matéria. Aquele lugar era habitado por desencarnados com grau consciencial bastante limitado. Então, subi por uma escada para o segundo andar, notando que fui seguido por um jovem, que aparentava ter cerca de 18 anos de idade. Pude notar que a expressão do rosto dele era estranha, parecendo ter alguma deficiência mental, ou talvez estivesse drogado. Caminhei por um corredor, até passar em frente a uma porta toda enfeitada por lantejoulas, pedaços de tecidos coloridos e outras coisas chamativas. Eu já conhecia o local, e sabia que ali morava um rapaz homossexual, que normalmente se travestia. Ao passar em frente àquela porta, prosseguindo pelo corredor, o jovem que me seguia, resolveu entabular uma conversa comigo. Ele falou que já não sentia tanto prazer, ao relacionar-se sexualmente com o jovem travesti que habitava ali. Assim, perguntou-me por que isto estava acontecendo. Eu pensei um pouco, para tentar dar-lhe uma resposta adequada. Passou-me pela mente uma explicação técnica, talvez detalhando aspectos perispirituais, sobre o corpo astral e energéticos, mas desisti. Então, ao falar-lhe de forma intuitiva, basicamente restringi-me aos órgãos sexuais do travesti. Provavelmente isto aconteceu, pois a capacidade de entendimento do jovem fosse limitada. Portanto,
Apenas expliquei-lhe que o travesti havia modificado seu órgão sexual artificialmente, talvez plasmando algo diferente, e que as relações devem ter, também, afeto. A partir deste momento, infelizmente, a minha capacidade de recordar findou. Quando despertei na cama, isto foi tudo o que pude trazer de memória para o plano físico. Data: segunda quinzena de março de 2002. Relato 12. Escola espiritual. Esta viagem astral recordo a partir de minha chegada à entrada de uma sala de aula. Eu estava ali, parado à porta, observando o interior, quando o professor daquela turma convidou-me a entrar. O instrutor apresentou-me a todos, como um ex-aluno que se saíra bem naquele curso. Senti familiaridade pelo professor, que era um homem claro de estatura média, cabelos curtos negros e aparentava cerca de 40 anos de idade. Era como se eu fosse um velho conhecido dele. Sentei-me numa das cadeiras vazias, que tinha uma mesinha à frente, como todas as demais. Percebi que estava sendo, de certa forma, admirado pelos alunos presentes, todos de aparência jovem, com idades presumidas entre 16 e 21 anos, considerando os padrões materiais. Não consegui lembrar como eu fora parar ali, e, embora me sentisse à vontade, tinha consciência de que não recordava com clareza os conteúdos do curso ministrado ali. Havia um certo choque entre a minha mente terrícola e a minha mente espiritual. No entanto, eu sabia que aquilo que era ensinado ali, com certeza era diferente dos programas curriculares terrenos. Após um lapso de memória, lembro que fomos todos para um teste prático dos conhecimentos adquiridos. Estávamos à frente de um grupo de pessoas de aparência jovem, recém-desencanadas. Fiquei um pouco surpreso e ansioso, quando o professor alertou-me que ali havia alguém com uma grave anomalia perispiritual, dando-me a entender que eu deveria demonstrar o que aprendera no passado. Então, concentrei-me em identificar qual daquelas pessoas apresentava a citada anomalia. O grupo de recém-desencanados permaneceu de pé, serenamente, ao meu olhar investigativo. Depois de pouco tempo, assinalei um rapaz e uma moça, cujos perispíritos, seus corpos astrais, apresentavam estranhas ondulações em certas partes, que, por momentos breves, pareciam sumir diante de minha visão espiritual. Contudo, devido à minha ansiedade, não identificara realmente quem apresentava a anomalia mais profunda. O instrutor, de uma forma tranquila, foi até o grupo e destacou, lá de trás, uma outra moça, muito magra e relativamente alta. Então, pude notar com facilidade os problemas vibratórios que ela apresentava, reconhecendo que eram de natureza mais profunda do que aquilo que eu observara nos outros jovens que apontara. Agora, com ela se posicionando melhor à visão de todos, era possível identificar que parcela extensa de seu perispírito parecia desfocar a nossa apreciação. Partes expressivas do lado direito de seu abdômen e tórax tremulavam estranhamente, a ponto de sumirem de nossos campos visuais, por breves instantes, para em seguida, voltarem a aparecer. Pelo menos isso é o que ficou registrado na minha mente material. É possível que tenha ocorrido alguma distorção na rememoração do que observei de fato no astral, já que muito do que experimentamos lá não tem um exato paralelo como o que vivenciamos na Terra. Após a fase relatada, ocorreu um novo lapso de memória, depois do qual lembro-me de estar tendo uma experiência diferente, mas correlacionada com a identificação da anomalia perispiritual da moça desencanada. Eu assisti a uma das vidas terrenas da jovem, quando ocorreram muitas atividades de tortura cometidas por ela. Eram cenas sangrentas e chocantes, o que me desagradou e assustou um tanto. Neste processo, que não sei explicar como ocorreu, percebi que nesta vida da jovem, eu tornei-me um perseguidor dela, já que desconfiava fortemente de suas ações desequilibradas. No entanto, possivelmente por eu ter me alterado emocionalmente, despertei no corpo. Abri os olhos com uma impressão desagradável do que vivenciara sobre a jovem,
e surpreso por eu ter algum vínculo espiritual passado com ela. Devido à interrupção da experiência, não sei o que de fato aconteceu entre eu e a moça, mas pude notar que ela, ainda hoje, tem problemas vibratórios em nível perispiritual, provavelmente em decorrência de suas atitudes do passado. Data: 01/04 de 2002. Relato 13. Resgate. Essa experiência extrafísica é mais uma tipicamente voltada à assistência. Não foi possível relembrar todo o trabalho espiritual realizado, mas, mesmo assim, o que recordei é algo interessante e digno de nota. Eu estava numa localidade do mundo sutil, que, pelas características e circunstâncias, pode ser classificada como área umbralina, já que predominavam atitudes e emoções bem terrenas. Naquele momento eu estava no interior de uma organização militar, onde me infiltrara como recém-alistado. Não participava daquela tarefa isoladamente, pois reconheci facilmente o Marcel, um dos integrantes de grupo espiritualista onde eu atuava, mas algumas pessoas familiares, possivelmente também integrantes projetados do meu grupo, mas que não pude identificar com clareza. Lembro-me de estar bem focado no objetivo de estarmos ali, que era resgatar alguns desencarnados que viviam naquela região, que era dominada e patrulhada por aquela organização militar, semelhante a certos agrupamentos que temos na Terra. Durante os intervalos de folga dos exercícios militares, podíamos perambular pela região, fora da área restrita de patrulhamento. Foi nesses intervalos livres que entramos em contato com as entidades que já não desejavam permanecer naquele ambiente. Elas transformaram alguns aspectos de seus sentimentos, desejando algo melhor, mas ainda estavam presas àquela localidade, até porque sentiam-se intimidadas em se evadirem dali, pela atuação do exército local. Assim, ficara acertado que auxiliaríamos no escape e encaminhamento delas, para lugar melhor. Aqui faço um breve intervalo no relato, para chamar a atenção para algo que acontece em certas viagens astrais. O fator tempo, não raras vezes, funciona de forma diversa do que ocorre no plano terreno. Em algumas oportunidades nota-se uma espécie de dilatação do tempo, e, numa única noite de projeção astral, temos a sensação de que fizemos muito mais do que seria lógico fazer num intervalo pequeno de horas. Algumas pessoas justificam isso, dizendo que no plano astral estamos sob uma vibração mais acelerada do que na Terra, e, assim, é possível realizarmos mais atividades do que no mundo físico. Isso me parece ter lógica, já que o nosso estado energético fora do corpo é mais elevado, ou seja, vibramos numa frequência maior. Por outro lado, nesse relato que ora faço, quando comento que nos intervalos dos exercícios militares tínhamos folga para perambularmos pela localidade, isso pode ter ocorrido em viagens astrais de noites anteriores. Isto é, há uma outra hipótese, de que o trabalho de resgate estaria em desenvolvimento já há várias noites sucessivas, mas teria sido rememorado por mim, resumidamente, somente naquela madrugada específica. Voltando ao relato, meu estado de espírito era de tal determinação em resgatar as já referidas entidades, em dado momento, que eu estava um tanto alheio ao ambiente. Estava esquecendo de disfarçar minhas atitudes dentro da organização militar. Era preciso demonstrar disciplina e respeito à hierarquia do local, já que eu era um recruta recentemente engajado. Então, percebendo isso, o Marcel, companheiros do grupo espiritualista também projetado, aproximou-se de mim e me lembrou que deveria demonstrar submissão a um sargento, termo usado por ele, que vinha se aproximando. Foi uma interferência importante do Marcel, que me reconduziu ao momento presente, permitindo-me manter a postura adequada. De fato, eu lembrava de que o sargento já havia nos submetido a treinamento físico anteriormente. Ele era um desencarnado rude e ainda não era hora de nos descartarmos de nosso disfarce, para que não puséssemos em risco a tarefa. Aliás, eu estava vestido a caráter como recruta em treinamento,
bermuda curta de tom esverdeado, camiseta branca e tênis. Ao despertar no corpo material, não pude recordar mais do que narrei aqui. No entanto, a julgar pelos sentimentos de satisfação e de dever cumprido, com os quais acordei em meu leito, creio firmemente que cumprimos bem aquele trabalho espiritual de resgate. Só lamento que a capacidade rememorativa dos projetores, no geral, não seja maior. Por outro lado, de certa forma, não se lembrar sempre das atividades extrafísicas é uma maneira de estarmos bem conectados com os aprendizados tipicamente terrenos. Se recordássemos muitas de nossas vivências no astral, isto possivelmente seria um forte atrativo para se viver sem os pés no chão, o que seria contraproducente, pois, afinal de contas, se estamos encarnados é porque temos algo a aprender por aqui. Entendo que, considerando o atual estágio de evolução terrena, na média, a maioria das pessoas não está preparada para viver, de uma forma mais integrada, seus aspectos materiais com os de natureza extrafísica. Data: 04/05 de 2002. Relato 14. Meu corpo na cama. Eu dormia e sonhava que estava entrando em um quarto com mobília de cor clara. Uma pessoa estava brincando comigo, tentando me fazer cócegas. Deitei naquela cama onírica, forrada com um lenço branco, e a pessoa ainda tentava me fazer cócegas, quando percebi algo grande flutuando do meu lado esquerdo, o que me assustou. Imediatamente deixei de dar atenção à pessoa que me importunava alegremente, fixando a minha visão no que estava flutuando. Porém, o volume flutuante imagem onírica sumiu. Naquele momento, recobrei a consciência e pensei, ei, não tem ninguém aqui, nem a pessoa que brincava. Passei a prestar mais atenção no ambiente onde eu estava, notando algo translúcido e com leve contorno azulado flutuando sobre o meu peito. Percebi que eram os meus braços astrais, que estavam em descoincidência com o corpo físico. Tentei movimentá-los através da minha vontade e consegui. Em seguida, virei a minha mão astral canhota para frente e para trás com sucesso. A visão geral não era das melhores, pois havia penumbra no quarto. No entanto, pude observar que a mobília branca onírica estava sumindo e a penumbra se intensificou um pouco. Tentei unir as minhas mãos astrais, mas não consegui devido a uma certa descoordenação. Eu lutava para reduzir mais o onirismo e adquirir maior lucidez. Então, mentalizei confiantemente que queria ver meu próprio corpo material na cama. Acreditei que já era hora disso acontecer. Logo após, eu estava projetado de pé, na posição oposta à cabeceira da cama. Em meio à penumbra do meu quarto de dormir, podia ver meu corpo inerte no leito, em decúbito dorsal de barriga para cima. Eu trajava apenas um calção, que no semi-escuro do cômodo não me permitia distinguir as cores, embora eu me lembrasse muito bem do que vestira na hora de ir dormir. O que é interessante, é que uma imagem que eu julgava onírica ainda persistia, embora o meu esforço por lucidez. Era um armário de madeira clara que estava posicionado próximo à minha cama material, mas que, no mundo físico, não existia. Aqui faço breve interrupção neste relato, para assinalar algo curioso quanto a este armário onírico. Pela manhã, após a experiência extrafísica, surgiu-me outra hipótese plausível sobre o armário onírico. Naquele apartamento alugado, onde eu residia naquele período da minha vida, ficara-me em regime de comodato uma mesa e um fogão, que pertenciam à proprietária do apartamento. Então notei mais detidamente, com curiosidade, que a mesa que ficara para meu uso na sala, era feita de uma madeira clara, material praticamente idêntico ao do armário onírico. Ou seja, compreendi que seria bem possível que a proprietária do apartamento tivera mais móveis com aquele padrão de madeira, porém tendo retirado aquilo que ainda desejava usar, deixou-me só a mesa. Portanto, como a literatura projeciológica apresenta relatos de objetos físicos que, depois de retirados de determinado ambiente, mantinham suas imagens plasmadas no astral,
Devido à própria força mental de moradores anteriores, acreditei nesta hipótese. Isto é, possivelmente o armário onírico que eu vira, era um armário plasmado pela pessoa que residira ali antes de mim. Voltando ao relato, eu assisti ao meu corpo material na cama. Quanto ao meu rosto, não pude divisar detalhes, devido à semi-escuridão do ambiente, e pelo fato de eu estar mais próximo de meus pés físicos do que da cabeça. Assim, prestei mais atenção à minha magreza corpórea. Eu andava, à época, com problemas digestivos que impediam uma boa alimentação e adequada assimilação de nutrientes. Sobretudo, fique-se atenção nas minhas costelas proeminentes. Logo pensei, satisfeito, que não estava sentindo a força tracionante comum, que ocorre quando estamos projetados nas imediações do corpo. De outra forma, eu já teria sido puxado de volta à matéria. Então, afastei-me um pouco mais da cama e pensei em subir para o andar de cima, de modo a investigar o ambiente, após atravessar o teto. Contudo, senti um certo receio pelo que poderia encontrar. O velho medo do desconhecido às vezes se manifestava inesperadamente. Portanto, fiquei dividido entre a curiosidade e o receio, e este conflito de sentimentos, possivelmente, contribuiu para que eu fosse tracionado de volta ao meu corpo denso. Despertei no veículo material, que estava, de fato, de barriga para cima. Porém eu estava coberto por um lençol fino e branco de algodão, do qual não me lembrara ter puxado para cobrir meu corpo, quando fora me deitar. Fiquei surpreso, pois, na dimensão extrafísica, eu não percebera o lençol. Apenas vi o meu corpo no leito, sem camisa e com o velho calção. Meus braços estavam sobre o estômago e formigavam levemente, assim como parte do tórax e da cabeça. Permaneci um tempo sem me movimentar, rememorando passo a passo a experiência, de maneira a não dispersar nenhuma parte do que ocorrera. Só após isso, levantei-me para anotar aquela viagem astral. Era 5h30 da madrugada, e a penumbra que eu notara no mundo extrafísico, correspondia à luminosidade ambiente do plano físico. Quanto à aparente incoerência de eu estar coberto pelo lençol, mas não tê-lo observado da dimensão extrafísica, raciocinei que podemos ajustar as nossas capacidades perceptivas no astral. Alguns projetores apresentam a chamada visão periférica, em determinadas condições, o que lhes faculta ter um campo visual de 360 graus. Outros conseguem chegar através do teto ou através de paredes. Já ocorreu comigo uma vez. Ou seja, as capacidades perceptivas do corpo astral são maiores do que as do corpo físico. Assim creio que, como havia um bom tempo em que tentava projetar-me, para observar meu corpo material, eu deva ter ajustado automaticamente o meu foco de atenção para o meu corpo denso, avaliando-o sob o lençol que o cobria. Por outro lado, não é descartável a hipótese de que eu perder um pouco de lucidez, ao divisar meu veículo físico no leito, até porque é difícil a manutenção da lucidez quando se está muito próximo ao corpo material. Também não posso eliminar a hipótese de que houve alguma distorção na rememoração, daquilo que vivenciei na dimensão extrafísica, ao voltar à matéria. No entanto, esta curta viagem astral foi bastante marcante para mim. Data: 06/05/2002. Relato 15. Visita a parentes desencarnados. O ponto a partir do qual pude rememorar essa experiência, foi o momento em que eu estava como meu pai, desencarnado há cerca de 3 anos, à época, que me conduzia à residência astral de um tio-avô e uma tia-avó, que haviam partido para o mundo espiritual, há mais de 20 anos. Meu pai estava sorridente, e eu com uma expectativa boa de rever a tia Nina e o tio Geninho. Eu guardava uma feliz recordação de infância de ambos, pois quando eu os ia visitar, sempre tratavam-me muito bem, e ainda costumavam me dar brinquedos de presente. Agora, após longo período, na minha fase adulta e como projetor consciente, poderia reencontrá-los no astral. Depois de breve tempo,
Eu e meu pai chegamos a um amplo e belo sobrado, que continha muitas flores em jardineiras nas fachadas. Entrando na casa, reencontrei-me primeiramente com a tia Nina, que apresentava-se bastante remoçada. Elogiei suas flores e plantas, que,